E aí pessoal, tudo bem? Professor Jefferson, professor de matemática Porto Alegre, Rio Grande do Sul, aqui no meu canal Heavy Metalmática, o canal de matemática mais heavy metal da internet. Dando continuidade às questões da URGS 2019, vamos agora para a questão 29. Questão 29 de matemática da URGS 2019. Se A e B, números reais positivos quaisquer, considere as afirmações abaixo. Se A é maior que B, então A na x é maior que B na x para qualquer x pertencente aos reais. 2. Se A maior que B maior que 1, então 1 sobre A é menor que 2 sobre A mais B menor que 1 sobre B. 3. Se A é maior que B, então raiz quadrada de A maior que raiz quadrada de B. Então vamos verificar quais são as corretas. Se é apenas 1, a letra B é apenas 2, a letra C 1 e 3, a letra D 2 e 3, ou letra E 1, 2 e 3, certo? Então, pessoal, é o seguinte, ó. Quando cai questões onde temos que provar se as afirmações são corretas, para a afirmação ser verdadeira, ela tem que ser verdadeira para todos os exemplos. Não pode ter um exemplo que falhe, um exemplo que contradiz o que a afirmação está exposta. Agora, quando tu quer provar que uma afirmação é falsa, se você sabe dar um contra-exemplo, você já provou que ela já é falsa, certo? Então é assim que a gente vai fazer nesses problemas, ok? Então vamos para a afirmação 1. A afirmação diz: se A maior que B, então A na x é maior que B na x. Se você pegar os números positivos, sim, isso vai acontecer sempre, que A na x é maior que B na x, certo? Porque você vai, a cada valor aqui que você substitui no valor de x, né, se o A é maior que B, então tende a ser maior quando é elevado a algum expoente positivo, certo? Se eu der um contra-exemplo, por exemplo, se o x é igual a menos 1, será que isso aqui é verdade? Ó, A e B pertencem aos reais positivos. Por exemplo, se eu pegar 3 na menos 1 e 2 na menos 1. É verdade que 3 na menos 1 o que é? 3 na menos 1 é 1/3, enquanto 2 na menos 1 é 1/2. 1/3 não é maior que 1/2. Então, só um contra-exemplo, tu já conclui que essa afirmação é falsa. Porque não podem haver exceções. Para uma afirmação ser verdadeira, ela tem que ser verdadeira sempre. Sempre tem que bater essa afirmação. Se A maior que B, então A na x maior que B na x. Tem que dar certo sempre. Mas se existe um exemplo que dá errado, ela já é falsa. Então, a afirmação 1 é falsa. Vamos para a afirmação 2. Se A maior que B maior que 1, então 1 sobre A é menor que 2 sobre A mais B, que é menor que 1 sobre B? Agora ficou um pouco mais difícil, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Quando você tem um exemplo que você sabe que vai dar errado, que vai contrariar a afirmação, tudo bem. Mas, quando você desconfia que nenhum dos exemplos que você vai dar vai contrariar a afirmação, fica mais difícil, porque aí você tem que comprovar de uma maneira ou outra que ela é verdadeira ou falsa, certo? Então, eu tenho aqui essa primeira parte. Se A maior que B maior que 1. Então, existem vários números, né, que são maiores do que 1. O A tem que ser maior do que B, que é maior do que 1. Então, tu já sabe que é positivo esses números da base aqui. Do A, do B, dos denominadores. Você sabe que é positivo. Só que tem uma coisa. Como é que eu comprovo, tá, que um é menor que o outro, menor que o outro? Se todos tivessem o mesmo numerador, né, eu poderia, de uma maneira ou outra, provar. Se todos têm o numerador igual, eu posso comprovar pelo denominador quem é o maior. Como isso? Todos os numeradores iguais. A fração que tiver o maior denominador
é porque ele é o menor número. Vamos ver se vocês entenderam. Ó, por exemplo, 1/5 e 1/8. Quem é o menor? É 1/8, porque é a 8ª parte de 1. E aqui é a 5ª parte de 1. 1/10 e 1/2. Quem é o maior? 1/2. É a metade de 1, enquanto o outro tem a 10ª parte. Então, como é que eu faço para comprovar quem é maior que quem? Então tá, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar todos os numeradores iguais. Como? Aqui é 2. Eu posso transformar esse 1 em 2. Eu vou multiplicar por 2 aqui, mas o 2 também tem que multiplicar embaixo. Por 2 aqui e 2 embaixo. Ficando uma situação assim, ó. Tá? Ok? Mas modificou os números, não vai, e pode modificar os números? Sim, você transformou essas frações em frações equivalentes a ela, só que com números a mais. O que você complementou em cima, você complementa embaixo. Então, você não mudou o valor dessa fração, tá? Então, aqui que vai desempatar a situação. Será que é verdade isso? Estou quase genericamente que eu estou provando. A maior que B é maior que 1. Vamos dar exemplos, tá? Vamos partir daqui. Vamos partir também daqui dessas desigualdades e vamos dar exemplos. Se A maior que B é maior que 1, vamos colocar o A 10, B 5, tá? E o outro é 1 mesmo, né? Então, olha só. Como é que fica essa fração? 2 sobre 2 vezes 10, que é o A. Porque esse aqui é o A e esse aqui é o B, certo? Dá 20. Menor. 2 vezes A mais B. 10 mais 15, 10 mais 5, 15. Menor que 2 sobre o dobro de B, o dobro de 5, 10. Então, repare uma coisa aqui. É verdade essa sequência? Porque todos têm o mesmo numerador. Quem tiver o maior denominador é o menor dos números. É o que acontece com esse primeiro aqui, que é o menor dos números mesmo. O segundo menor é o que tem o 15. E o maior deles é o que tem o 10. Então, essa afirmação é verdadeira. É uma das maneiras de você mostrar que ela é verdadeira. Tá? Porque o numerador ficou o mesmo e o denominador que vai desempatar. Existem outras maneiras de provar quando que uma fração é maior que a outra. Quando? Como? Você transformando os denominadores todos iguais e quem desempataria é em cima, o numerador. Aí o numerador deveria ser maior. Mas no caso aqui eu fiz o contrário, tá? Que é uma outra maneira de provar, certo? Vamos para a terceira afirmação. Terceira afirmação. Se A é maior que B, a raiz quadrada de A é maior que a raiz quadrada de B? Sim, pessoal. Sim, veja bem. A maior que B. A e B, números reais positivos, certo? Então, tende o quê? Tende a ser maior, sim. Então, qualquer exemplo que você coloque aqui, né? Você vai sempre chegar numa situação onde a raiz quadrada vai ser maior que a outra. Vamos começar com os exemplos básicos. A raiz quadrada de 9 e o B, 4. Ó, a raiz quadrada de 9 é maior que a raiz quadrada de 4, porque vai dar 3 maior do que 2. Certo? Ah, bom, não me convenci ainda. Então, vou pegar os números fracionários, certo? Entre o 0 e 1, tá? Que é igual a 1 meio, e o B, que é igual a 1 quarto, tá? Então, raiz quadrada de 1 meio é raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 2, ou seja, 1 sobre raiz quadrada de 2, que racionalizando dá raiz de 2 sobre 2. Agora, 1 quarto, então aqui eu tenho 1 meio e aqui eu tenho raiz de 2 sobre 2. Os denominadores são iguais. Quem desempata é em cima. Quem é o maior é o que está... O número maior é o que tem o numerador maior. Aqui é 1 e aqui é raiz de 2. Você sabe que raiz de 2 não é 1, é mais do que 1. Portanto, raiz de 2 sobre 2 é maior que 1 meio.
Portanto, a raiz quadrada de A é maior que a raiz quadrada de B, e aqui também é verdadeira. Então, questão 29, alternativa D, apenas 2 e 3, certo? Eu espero ter ajudado com essa questão. Bons estudos a todos e até a próxima!